Olá, solidários e solidárias, agroecológicos e agroecológicas. Eu sou Guilherme Prado e a gente está aqui em mais um Papo Livre. Hoje a gente vai falar de sabotagem sindical, o termo que a gente tem abordado, union busting por aqui, lá pelas estranjas, lá pelos Estados Unidos da América, onde a gente viu que está rolando um movimento sindical que está se fortalecendo, principalmente em empresas como a Amazon, principalmente em empresas como a Starbucks e outras. E a reação a isso é a sabotagem sindical. Mas vocês que acham que por lá nos Estados Unidos isso está consolidado e até com respaldo legal, vocês às vezes acham que isso não rola pelo Brasil também, né? Já porque a gente vê sindicatos por aí, todas as empresas em todas as categorias, na maioria das vezes tem algum tipo de sindicato. Sim, isso também está virando uma prática sistematizada no Brasil, apesar de não haver o mesmo respaldo legal. E para falar sobre isso, hoje a gente trouxe o Kim Lisboa, um militante social aí também na questão do trabalho pela Intersindical, que vai estar conosco hoje nessa jornada. E aí, Kim, beleza? Boa, Guilherme. Boa tarde, boa noite a todo mundo que nos escuta, que nos assiste. Para mim é um privilégio estar do lado de cada bancada, eu como um espectador assíduo do Livres, né? Podcast, que é essa síncope, né, de informação, esse conteúdo que lança na internet hoje em dia. O podcast do Livres consegue trazer as demandas da sociedade, tratando com muita qualidade. Então, eu gostaria de deixar meus parabéns a você, o pessoal da equipe, quem escreve, quem grava, quem edita. Solta a voz que aqui é Vozes Livres. Vozes Livres, né? Então... Mas fala pra gente aí, cara, no Brasil isso está rolando e tem uma narrativa de que supostamente os aplicativos... Não existe uma relação trabalhista com o cara que está no Uber, com o cara que está no iFood. Tem ou não tem isso? Você vê que tem de fato uma conexão trabalhista e tem um patrão sim e um empregado nessa relação? Sim, tem uma relação de patrão e empregado diretamente, porque, bom, não tem como a gente falar sobre Union Buster aqui no Brasil sem falar as megas corporações, né? Sobretudo o que deixa mais evidente aqui é o iFood. O iFood conta com 200 mil motofretistas registrados por ele, né? Cerca de 20%, se não me falha a memória matemática, 40 mil, é registrado por operadores logísticos, né? Essas OLs que eles chamam, que são os atravessadores dos atravessadores. O intermediário, então, né, a gente fala muito disso aqui, né, principalmente na questão do agricultor, que tem um intermediário no meio. Mas no caso dos aplicativos de entrega, tem o atravessador maior, que é o que a gente conhece, Uber Eats, a Rappi, e aí entre eles e o trabalhador tem mais um que seria só o L. Como funciona essa relação? Esses operadores logísticos, né, por exemplo, o iFood tem desde 2017 uma relação com a SIS Motos, SIS. Essa empresa ela é responsável, teoricamente, por registrar a carteira de trabalho profissional dos trabalhadores, né, bem como atender às normas de regimento de segurança interno, como prover capa de chuva, GPS, smartphone com pacote de dados, a manutenção do... Até o EPI, assim. EPI também. Mínimo. EPI mínimo. E também a manutenção do veículo, caso houvesse um acidente, né? Também, por exemplo, o combustível e também o seguro dessa motocicleta. Interessante. Então, dá para ver que pelo menos essas empresas elas estão entendendo que existe um risco aí trabalhista para elas. E aí elas não querem reconhecer formalmente essa relação de trabalho, mas o que elas têm para mitigar, então, é esse intermediário atravessador que garante algumas condições mínimas de trabalho. Deveria, né? Não quer dizer que isso acontece na realidade. O que acontece também, cara, que a gente esqueceu de mencionar, é que eles são responsáveis por uma escala de trabalho. Por exemplo, o iFood emite essa escala de trabalho anteriormente para eles, certo? E dentro desse processo, um trabalhador que falte, por exemplo, ao trabalho, o iFood recomenda que seja feita uma punição para esse camarada, tá ligado? Já contendo a escala do mês subsequente, já para ficar tudo programadinho. Então tá caindo aquela parada de trabalho que eu não quero, então. Não, isso aí nem existe mais, né, cara? A gente tem até uma companheira aí, que talvez nos assista, a Juliana, que trabalhava associada com o Livres, né, na entrega. Outro dia eu trombei com ela e ela me disse, né? Acho que era na James que ela estava trabalhando e falavam, não, agora tem que cumprir carga horária, né? E tem que cobrir alguns setores das cidades e tal, porque eles tinham uma parada muito alinhada, né? Que a pessoa acha que tá, nossa,
é uma super invenção. Eu vou lá no Extra, faço o pedido e me entregam rapidamente. Então, isso está se consolidando. Existe jornada de trabalho como antigamente, como os nossos pais chegando lá da indústria. Existe, cara. Existe isso muito. E a COSIPA, né? Como a gente batia ponto antigamente naquela chapelaria, né, que falava, na maquininha. Então, tem esse vínculo praticamente comprovado, e alguns juristas, né, eles já estão trazendo para frente da luz do direito sentenças em favor do trabalhador, né? A gente pode observar aí, ultimamente, alguns trabalhadores vêm conquistando, mediante a justiça, o direito de reconhecimento do vínculo trabalhista. Cada vez mais avançando nesse sentido. Isso é interessante, né? Porque, claro que essas relações elas só existem por causa de um vácuo jurídico que permite que Sim. elas existam, né? Como eu disse no começo, e como a gente tem visto aí na questão de Amazon, do Starbucks, a sabotagem sindical, né, já pulando para o momento onde os trabalhadores reagem, porque eles reagem, né? E de fato eles estão começando a se organizar. Nos Estados Unidos tem uma legislação que permite que, de fato, as empresas ajam contra a organização dos trabalhadores sindical. Então tem um ato lá que foi colocado nos Estados Unidos, que é o Taft-Hartley Act, fazendo um diálogo entre o Brasil e os Estados Unidos, né? 1947. E ali ficava liberado que a empresa fizesse campanha contra sindicatos. Cartazes, propaganda antissindical. Isso aqui no Brasil está rolando também? Né? Uma pergunta dupla. Está rolando a reorganização dos trabalhadores e está rolando uma reação das empresas? Okay? Cara, o que de fato os trabalhadores sabem, né? Eles poucos sabem que eles têm esses direitos trabalhistas e têm também esse vínculo empregatício via operador logístico. O que eles sabem de verdade é que cada vez mais eles estão tendo retração no seu ganho salarial, perda de direito, uma exposição a acidente de trabalho, uma jornada excessiva e longa. E aí eles, claro, né, do lado de cá, a classe também se organiza, como do lado de lá. E aí vão tendo manifestações, né? Aqui no Brasil teve aquela parada dos APPs, no break dos APPs. A gente estava lá, né, junto com a galera. Mesmo Até quem nos filma aqui, o primeiro contato aí, exatamente, a gente estava lá, cara. E esse tipo de ato, ele eclodiu no Brasil inteiro, chegou a ser uma paralisação gigantesca. Foi o trend topic no Twitter por 3 horas consecutivas, né? Esse break dos APPs, né? Por aí. E então, né, fazendo um diálogo entre Estados Unidos e Brasil, como eu disse, lá tem um aparato institucional muito grande para que as empresas possam destruir a organização sindical. Lá é um BO do caramba, né? Porque para você conseguir um sindicato por lá, você primeiro precisa apresentar uma carta sindical onde 30% da planta dos trabalhadores assinem, para aí ter uma eleição onde só vai poder fundar um sindicato se tiver 50 mais 1 de trabalhadores votando a favor. Então, a priori, não se pode ter um sindicato, só depois que se decide. No Brasil é diferente, né? Mas o que lá é a sabotagem sindical a gente pode dizer aqui que é o tal do não breca meu trampo aqui, essas coisas que aconteceram. Essa propaganda negativa aí, né, cara, que eles fazem. Por exemplo, até nesse dia aí do break dos APPs, foi encontrado ali pela região do Paulo Machado de Carvalho, conhece esse estádio? Muitas glórias lá. Glorioso Pacaembu. Estádio da Pacaembu. Na parada aqui. A segunda casa do peixe. No break dos APPs que teve lá, cara, foi encontrado um homem assim, aparentemente quarentenário, de roupa preta, distribuindo adesivo pra galera, com os dizeres vacina para todos já, vacina para todos os entregadores, algo nesse sentido. E aí, com os adesivos igualmente à faixa, assim. A gente que está sempre nas ocupações, no piquete, né? A gente sabe que esse material não é barato. Não é barato. Então, um motofretista, por exemplo, um trabalhador comum, trabalhador médio, ele não ia ter dinheiro para comprar esse monte de adesivo, de montar a faixa, o caramba, e ir para a rua sozinho, reivindicando a vacina. Aí, porra, o que tem a ver a vacina, né, com o break dos APPs e tal? É a campanha deles. Insurgir dentro do movimento uma pauta única que exclua a luta originária do trabalhador, que era ali a luta pelos direitos trabalhistas, pelas melhores remunerações, por uma escala
digna, né? Então aí... Tá, mas esse brother aí, ele não é um tiozão de direita que estava em casa, Não. trabalhando às vezes, bolsonarista, e falou, vou acabar com esses caras querendo fazer sindicato aqui. Não é não é uma coisa espontaneísta. Não, O que tá por é uma trás agência disso? de comunicação. É uma agência de comunicação que é contratada pelo iFood para, nessa correlação de força entre patrão e empregado, ela se insurgir dentro do movimento e tentar implodir na base. Esse cara foi comprovado, teve investigação de jornalistas muito sérios, que são o pessoal da agência pública. Da agência pública foi muito boa essa Muito entrevista. boa. Eles foram a campo, flagraram, investigaram e conseguiram provar que esse cara era de uma agência de comunicação contratada pelo iFood para implodir o movimento trabalhista. E isso aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos eles fazem via judicial, via legal, aqui no Brasil eles fazem via comunicação, publicidade, agência de publicidade contratada para implodir esses movimentos. Inclusive, é até bom que esteja uma bagunça total, que se tivesse algo mais organizado nesse sentido, nessa frente de trabalhadores, os caras tomariam couro, né? O sindicalismo anos 80, o cara tava um pau, né? Se chegasse essas coisas assim. Era enrolado na faixa, né? Enrolado na faixa. Eu já vi isso, participei de atos na cidade. Que era o fura-greve, né? Esse é o fura-greve ofensivo, né? Sim. Contratado para isso. Eu já vi, cara, mano, a gente participando de atos de paralisação, até para uma PLR, né? Participação de lucro, que era o direito nosso, e o camarada falou, eu pago de macho lá, né? Machão, eu vou entrar, que não sei o que, os caras, beleza, enrolaram na faixa e já era. Aí teve que chamar a cavalaria. Entendi. Então vocês estão vendo, né? Há paralelos. Então, não é porque aqui não tem uma série de leis que favoreçam a propaganda antissindical, não é por isso que ela não aconteça. Então, ela está acontecendo. Por que você acha, Kim, né? Porque isso antes não era... Claro que sempre foi comum, né? Quem está na luta para organizar sindicatos sabe que a empresa age para criar desafios ali, percalços. Mas hoje isso está ficando muito mais claro, muito mais evidente, muito mais agressivo a estratégia das empresas. Por que você acha que isso está acontecendo? Cara, eu acho que os caras querem bater o pé no chão, tá ligado? Dizer, a gente está aqui, a gente vai manter o status, né, da classe. Eu acho que é aquela luta de classes mesmo, a velha e boa luta de classes, né, cara? Porque, por exemplo, desde 2014, mais ou menos, a classe trabalhadora não tem um aumento real de salário. E a gente só vem de lá então perdendo direitos, né? Salário mínimo. O salário mínimo, a renda mesmo do trabalhador, não só deixou de crescer, como não dá mais para nada. A gente sabe disso, a gente sente isso no bolso, no supermercado. E aí, após o golpe, né, contra Dilma, a gente vê que esse tipo de política que foi imposta neoliberal profundamente, ela vem tirando direitos com contra-reformas, né? E eu acho que é mais ou menos nesse sentido, tá ligado? É a manutenção da classe lá em cima contra nós, tá ligado? É uma luta direta, exatamente. Então, se a gente fosse, né, fazer assim um paralelo bom, somos um barman fazendo um coquetel de desgraça do trabalhador brasileiro que resulta nisso tudo. Então, eu colocaria nesse coquetel o golpe da Dilma. Sim. Aí você tem reforma trabalhista, a reforma sindical, que aprofundou o caos, né? Porque se a gente tá... Que ela pegou um defeito do sindicato, jogou muita coisa dentro para enfraquecê-los, né? Se a gente tá com medo do desemprego, primeiro você forma o caos. Se a gente tá com medo de desemprego, qual é a última coisa que a gente vai fazer? Greve. Porra, eu não vou fazer greve, tá todo mundo sendo mandado embora, entendeu? Desemprego alto. Exatamente. Né? Então a classe que está lá em cima, a classe dominante, ela tem a estratégia dela, ela pensa do lado de cá. Por isso que eu falo, a gente tem que sempre se organizar. Porque enquanto um Jorge Paulo Lemos da vida está tomando café num clube de uísque lá, ou então está jogando um golfe, a gente de cá está perdendo direito. Então se nós do lado de cá não se organizar para confrontar, para entrar no combate nessa luta trabalhista, a gente já perdeu o jogo. Irmão, e tem o último toque, que é o splash de bolsonarismo, né? Para piorar tudo, que é a não supervisão de nada que está acontecendo. É a pitada do limão, né? No drink, né? Mas eu acho que... Voltando nesse ponto aí, você está vendo coisas acontecerem, apesar de toda essa sabotagem, a reação está vindo, o que você acha que nesse neoliberalismo 4.0, uberizado, amazonizado, iFoodizado, o que está acontecendo de reação? Cara, tem gente se organizando. Porque quanto mais se aprofunda esse pacote aí que a gente citou, né? Quanto mais se aprofunda o neoliberalismo,
quanto mais se aprofunda uma crise econômica ao longo dos anos, a classe ela tende a se organizar melhor, a ficar mais coesa e ir para cima. Exemplo do Chile, né? A gente teve anos de neoliberalismo para chegar hoje e ter um governo de esquerda, saca? É só um comparado, pelo menos na minha opinião, né? Que a classe trabalhadora ela vem sofrendo pelo menos uns 8, 9 anos esse tipo de arroz salarial, que a gente citou anteriormente, e eu acho que a tendência é a gente estar cada vez mais junto, né? Eu acho que isso tudo pode nos dar uma energia para superar o momento e poder criar outros tipos de organização, outro tipo de organizações para termos de fato uma resposta do ponto de vista do trabalho. Claro que tem toda essa desestruturação, né? Quando você tem reforma trabalhista, governos de direita sucessivos, né? O neoliberalismo atacando, né? E a ideia da uberização, ao mesmo tempo que você tem essa ofensiva, você tem uma incapacidade dos instrumentos antigos, até porque eles foram enfraquecidos, de poder reagir, né? Então, a gente está vendo nos Estados Unidos, eu trago de novo os Estados Unidos, né? Quando a gente vê claro que é um cenário totalmente diferente também, né? Mas Walmart, Amazon, Starbucks, os trabalhadores fundando sindicatos Deu certo lá? Deu certo? Fundaram, né, o sindicato? Fundaram, né? Que lá tem um desafio, né? Que o primeiro é fundar o sindicato, o segundo é conseguir o chamado first contract, que é o que a gente diria aqui a negociação coletiva. Sei. Sempre que você funda um sindicato por lá, o grande desafio é conseguir essa negociação coletiva, que ela tenha ganhos, né? Porque se ela não tem, aí os trabalhadores pegam e falam, pô, fundou o sindicato e não conseguimos ganhar nada, né? Mas enfim, lá está acontecendo algumas coisas nesse sentido, inclusive as organizações sindicais se reinventando. Você não acha que precisa também de alguma percepção diferente de quem tem organizado aí por tantas décadas, né? Um país que teve um novo sindicalismo, os sindicatos precisam se atualizar também, né? Entender o que está acontecendo. Com certeza. Cara, quem já foi na planta de trabalho, assim, no chão de fábrica, sente da voz dos trabalhadores mesmo dizendo coisas nesse sentido. Esse sindicato aí não presta, os homens são tudo comprado, o cara tá de carrão aí e tal. Porque eu acho que o que mais acentua esse problema é a distância do sindicato para a fábrica, saca? Por exemplo, eu trabalhei, não vou falar aqui... O break dos apps não vai funcionar na mesma lógica que era a greve dos anos 80. Não, eu trabalhei numa empresa que o sindicato aparecia na época do sítio, dava uma informação e sumia, e tu só ia saber que teve um acordo fechado quando caía na conta o dinheiro, é muito ausente. E eu acho que é nesse sentido aí que você falou. Sim, para a gente, né, tirar as conclusões, já indo para as conclusões finais por aqui, como eu disse, os sindicatos são necessários, eles fortalecem a luta dos trabalhadores, porém, com uma classe diferente hoje, com uma classe totalmente arrochada em direitos, com menos capacidade de se organizar, fragilizada no campo da informalidade, fatalmente a gente vai precisar de outro tipo de organização dos trabalhadores. Eu tenho lido algumas discussões sobre isso, queria saber o que você acha aqui, né? A gente está vendo o break dos apps acontecendo, né? Outros tipos de mobilizações. Tem alguns teóricos e pensadores aí do assunto, da questão da organização dos trabalhadores, falando que talvez o que a gente veja sejam tipo federações de coletivos de trabalhadores se organizando, né? Esse seria um novo sindicalismo, seria grupos de trabalhadores que se organizam para trabalhar junto. Se auto-organizam? E acabam criando organizações maiores como federações. O que você vê aí que a gente vai ter para o próximo período e quais são os desafios para a gente dar o tom aí, uma resposta para iFood, Rappi, etc. Que nem eu falei no começo, do bater de pé, bater com a mão na mesa, a gente tem que fazer do mesmo jeito, os trabalhadores se organizando e lutando pelo seu direito. Mas eu acho que, assim, eu não tenho um profundo conhecimento sobre esse assunto que você tocou de federação e tal, mas eu acho que é uma saída boa, uma alternativa boa, tanto na organização dos trabalhadores quanto na reorganização do trabalho, saca? Não perpassa só pelos trabalhadores e também pela organização do trabalho. Sim, porque do jeito que eles fazem, né, eles agem nos vácuos e são ousados, eles estão mais ousados que os sindicatos em alguns sentidos, né? Lá nos Estados Unidos já está vindo evidências que são as grandes centrais que infiltraram quadros seus, né, dentro de Starbucks, por exemplo, e de Amazon para organizar os trabalhadores. É alguma coisa por aí que você vê também? Cara,
toda organização tem que ter alguém à frente, né, dirigindo. E nem sempre isso quer dizer que essas pessoas são boas, tá ligado? Eu ainda sinto muita preocupação quanto a um encurralar da classe, sabe? Por exemplo, se porventura tem uma mudança de governo e as centrais sindicais no Brasil, elas ficam mais acuadas, assim, tá tudo bem por hora. Nascer uma classe trabalhadora organizada mais à direita, sabe? Então é um pouco perigoso, como já aconteceu em outros países, né, da Europa, por exemplo. Nem temos centrais de direita, né, no Brasil. Temos centrais de direita, mas eu quero dizer que isso nasça do seio do trabalhador, do chão de fábrica. Mentalidade dele. Exatamente. Todo emprego, toda relação de trabalho tem uma representação sindical. E essa representação sindical, ela pode trazer esses trabalhadores para um lado mais à direita, saca? Então, acho interessante. Para a gente entender aí, para fechar, né, entender como pensa aqui em Lisboa, um militante do intersindical aí, também desse nova organização que tem que nascer dos trabalhadores, estamos aí no momento eleitoral. Um governo, uma visão de esquerda que esteja mais ligada a todas essas transformações. Qual que você acha que tem que ser os pontos a ser atacados? Qual que tem que ser o programa mínimo para o trabalho num Brasil desfacelado, cheio de iFood para todo lado, trabalhador totalmente desorganizado e precarizado? Qual que é o programa mínimo aí que tem que ser atacado? Primeiro, esse povo que não tem emprego precisa comer, né? Então, acho que uma renda mínima é o mínimo, né? Uma renda básica cidadã. E segundo, já para o pessoal que trabalha, além da construção do emprego, da geração do emprego, óbvio, é uma segurança jurídica, cara, que eu acho que tem que ser imposta via o Congresso Nacional, por medida do presidente, ou uma proposta popular, não sei, mas que dê mais estabilidade jurídica, né? Então que se implemente aí, a gente chama de terceira via, né? Um modo de trabalhar, como o Livres faz, né? O Livres faz uma economia solidária, uma terceira via, né? Um trabalho de cooperação, né? E associação. E associação. Eu acho que é um rolê legal, cara. Tem até aquele de garantia de emprego do Glauber Braga, né? Exatamente. Por exemplo, o governo que está à frente das pesquisas, né? Não sei se pode falar, pode falar. Opa! O Lula, aqui né? Tá aberto. Ele deixou claro que vai levar isso a ferro e fogo, né? Agora, se vai... Tem que revogar a reforma. Tem que revogar a reforma. Ele falou, vamos revogar a reforma, o sigilo imposto por Bolsonaro no primeiro dia de governo. Eu vou salvar esse vídeo e eu vou cobrar. Os 100 anos de sigilo que ele impôs pro Bolsonaro, lá para as mentiras, o gasto com cartão corporativo, disse que ia revogar também. Agora, não só essas propagandas eleitorais que ele faz no discurso dele, mas o problema é sério, o problema tem que ser discutido, a relação do trabalho, a segurança jurídica para a gente trabalhar, a comida na mesa, enfim, eu acho que isso tem que ser prioridade no próximo governo, seja ele quem ganhar, espero que não seja o nefasto. É isso aí, então a gente fez o coquetel da desgraça antes, né, que tinha Bolsonaro, tinha a reforma do Michel Temer, tinha a destruição das leis trabalhistas, agora a gente faz um outro aí, né, o coquetel da cura, que é esse, né, renda básica, reorganização do trabalho, garantia de emprego, de direitos e direito ao trabalho coletivo também. Então, para fechar, a gente está fazendo aí aniversário de um livro histórico de um teórico do neoliberalismo, que é o Francis Fukuyama, que ele disse no seu livro clássico que era o fim da história, né? Era a queda do mundo de Berlim, o capitalismo teria vencido e ali a gente estaria vendo o fim da história. O socialismo tinha acabado como uma bandeira dos trabalhadores. Você acha que a gente está mais perto hoje do fim do planeta ou do fim do capitalismo? Eu acho que uma coisa leva a outra, né? Quanto mais se aprofunda o capitalismo, mais chega a extinção do nosso planeta Terra. O planeta Terra não pode suportar o capitalismo. Eu acho que esse sistema não serve para o nosso planeta. O socialismo é uma necessidade, né? O socialismo é quase que uma obrigação moral da gente lutar por ele para trazer um amanhã mais nobre para a gente viver. Esse foi aqui em Lisboa, da Intersindical, toca aqui. Nenhum direito a menos. Esse foi mais um Papo Livre e a gente se vê na próxima. Um eco salve aí para todos e todas que nos acompanharam.
Como todo trabalho independente, esse podcast pode estar por um Pix, ou melhor, um Tris, sem o apoio solidário de seus ouvintes. Portanto, se você já se divertiu conosco, se enriqueceu, se informou, ou se fomos apenas um passatempo para você, nos ajude para que continuemos existindo. Sem financiamento, sem independência. Portanto, ajude o Vozes Livres se tiver consciência. Isso pode ser feito pelo nosso apoia-se/podcast Vozes Livres ou pelo Pix, pelo e-mail podcastvozeslivres@gmail.com, escrevendo no assunto a palavra Vozes. Nos acompanhe nas redes sociais, @Livrescop e @Livresprodutos do Bem. O Vozes Livres é um podcast realizado pela Rede Livres e financiado pelo Sindicato dos Químicos Unificados de Campinas e Região e pela Federação dos Trabalhadores do Ramo Químico do Estado de São Paulo. Produzido coletivamente por Guilherme Prado, Vitória Felipe e pelo coletivo Orvalho Filmes, composto por Eduardo Ferreira, Gaspar Lourenço e Guilherme Bonfim.